aqui é Daniele Neri e hoje eu vou falar de amor, né? Tô até com a camisa do Eu Escolhi Esperar em formato de coração, né? Pra gravar esse primeiro vídeo sobre vida sentimental cristã, né? E eu quero falar hoje algo que atinge principalmente a nós moças, que é sobre o desespero para casar. Por mais que muitas de nós não admita, né? Mas acabam sentindo um desespero, né? O que é o desespero? É você querer tanto uma coisa, você quer tanto que parece que você não realizar aquilo, você a vida não faz sentido para você. Mas por que uma pessoa fica assim, desesperada para casar, né? Por que você fica desesperada, né? Por que essa coisa toda, você quer tanto casar, se você não casar, ai meu Deus, eu preciso casar. Por quê? Porque na verdade, às vezes a gente tem um déficit, né, de amor, ou não foi amada pelo seu pai ou pela sua mãe como você imagina, né? Como você esperava, né? Como você imagina que fosse o correto, a forma do seu pai ou da sua mãe te amarem, ou mesmo relacionamentos que você teve, né? Um namorado, ou mesmo um noivo que terminou o compromisso, né? Ou mesmo um casamento que acabou, né? E você então tem essa ideia né, traumática, né? Essa ideia, né, de que, né, você não foi amada ainda como você deveria, né? Que seja um relacionamento com alguém ou mesmo com seus pais, né? Com seu pai, com a sua mãe. E também pode ser por uma questão de complexo de inferioridade, né? Às vezes está tudo bem com você, mas você se sente uma pessoa pior do que as outras, né? Você não é bonito bastante, você não é inteligente bastante, você não tem uma carreira, um emprego bom, você não sabe conversar, você não tem jeito para né, se arrumar, não se arruma direito. Então você põe isso na cabeça e acha que tudo é porque o problema está em você, porque você não... Enfim. Mas na verdade, nem sempre, né? Porque assim, uma pessoa que tem complexo de inferioridade, ela pode estar tudo beleza e mesmo assim ela se sente mal. Pode ser uma Gisele Bündchen linda, rica e tudo mais, e mesmo assim a pessoa se sente mal, né? Claro que existem as pessoas que de fato descuidam da aparência, né? Descuidam de outras áreas da vida porque, né, são, né, relaxadas, né, não querem saber. Mas às vezes você não é essa pessoa, você se sente mal mesmo se arrumando, mesmo na verdade as pessoas te dizem que você é uma pessoa legal, que você é uma pessoa bonita e tal, e você tem esse complexo. Momento confissão, né? Eu já tive esse desespero, achava que se eu não casar eu ia, né, minha vida não tinha sentido, o sentido da vida era eu casar e ter filho. Então, filhos, né? Então, eu cheguei a confessar isso para uma amiga, que eu sofria muito por ser solteira, que o fato de eu estar sozinha, não ser amada, que isso era um sofrimento para mim. Cheguei a confessar isso, né? E, de fato, eu me senti assim, e ainda mais porque os anos foram passando, né? Eu já tinha mais ou menos, eu me senti assim até mais ou menos os 28 anos de idade, né? Hoje eu estou com 33 anos. E principalmente porque, talvez, né, por isso que eu morava no interior e lá as moças casavam muito novas. E eu tinha uma visão de que 28 anos eu já estava, né? Quando eu estava com 23 eu já achava velha, né? Quando eu estava com 25, aí os anos foram passando. Estava com 28, meu Deus do céu, né? A crise.
Mas graças a Deus, aos 28 anos, apenas aos 28 anos, né, o Senhor me libertou de complexo de inferioridade. No meu caso, esse era o meu maior problema, né? A minha necessidade de ser amada, de ter alguém, é porque eu me sentia muito mal comigo mesma, certo? Então, como que aconteceu, o que eu fiz e o que você pode fazer, né? Que para mim funcionou, então eu creio que para você também funcionará. Para você não ficar com esse sentimento, né? De se eu não casar, eu vou morrer, né? Para você não se sentir mal com relação à sua vida sentimental e confiar, né, em Deus, que o Senhor vai constituir o seu lar. A primeira coisa que eu fiz, que realmente fez mudar tudo, foi buscar o conhecimento na área de cura e libertação. Às vezes você tem uma ideia de que cura e libertação tem a ver com eu não tenho demônio, eu não preciso disso, né? Então às vezes a pessoa olha muito para esse lado, né? Cura e libertação. Mas a cura e libertação não necessariamente quer dizer que você tem um demônio dentro de você, certo? Mas a palavra diz que os anjos, né, do Senhor ficam ao nosso redor, né? O inimigo fica ao nosso derredor, né? Ao nosso redor fica a proteção do Senhor, o Senhor nos protege. Então, não necessariamente você tem demônio, não veja a cura e libertação dessa forma, até porque eu creio que quem pensa assim é porque não tem, justamente não buscou um conhecimento nessa área. Mas a minha libertação, o Senhor falou comigo, né? Num seminário, certa vez, que o Senhor estava me libertando de complexo de inferioridade. Eu, na verdade, não aceitava muito bem, achava muito forte esse termo, né? Complexo de inferioridade. Eu não tenho isso. Depois fui pesquisar e eu vi que, de fato, quem tem não admite que tem. Né? É normal que uma pessoa que tenha complexo de inferioridade não aceite, né? Não reconheça que tenha. Pois é, mas eu reconheço, né, que eu tive. Agora, enfim, né? O Senhor mostrou, falou que estava me libertando e tal, e eu procurei buscar conhecimento nessa área de cura e libertação. E aí a gente vai aprendendo e a gente vai vendo que, na verdade, eu tinha problemas, eu sei que muita gente tem problema com isso, com relação à minha identidade em Cristo, né? Então tudo, uma coisa vai puxando a outra, e quando você começa a entender, a aprender sobre a verdade, o Senhor vai te libertando. Vai te libertando, vai te curando, certo? E aí isso vai passando, né? Tudo, na verdade, a resposta de tudo, a solução de tudo, todo o consolo está no Senhor. No Senhor. Se você não consegue ter, né, paz quanto à sua vida sentimental, se você não consegue ter confiança em Deus quanto à sua vida sentimental, você precisa se aproximar mais de Deus. Você precisa buscar o conhecimento na área de cura e libertação e se aproximar mais de Deus, né? Eu sempre bato numa tecla com relação a matar a carne e alimentar o espírito, né? Não tem como você fortalecer o espírito sem você matar a carne. Você precisa, os dois não podem conviver juntos, os dois não podem os dois vencerem, né? Ou a carne vence ou o espírito vence. Então você precisa alimentar aquele que você quer que vença, certo? Tem até uma música da Sara Shiva que diz assim, que Deus supre as minhas necessidades emocionais e Deus supre as minhas necessidades sentimentais. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu pensei, mas isso não acontece comigo, né? Mas hoje eu ouço essa música e eu vejo, meu Deus, realmente só Deus. Não é um bate-papo com uma amiga, não é um relacionamento, né, errado que vai curar isso em você. Não é isso.
o que vai curar, o que realmente vai fortalecer, e você vai poder dizer, se sentindo isso de verdade, que Deus supre as suas necessidades sentimentais e que Deus supre as suas necessidades emocionais, é só mesmo você se aproximando de Deus e procurando se curar, se libertar, né? Então, o seu foco, né? A palavra diz: buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, as coisas dessa terra, que incluem também a nossa vida sentimental, Deus está preocupado com cada coisa, entendeu? Deus não vai te deixar faltar. Deus vai preparar para você, só que é no tempo dele. Então, o que você deve fazer enquanto você espera é se aproximar do Senhor para você ter força para esperar sem se desesperar, certo? Então, se você tem esse sentimento, né, de querer muito casar, e não que você não possa querer casar, você pode querer casar. Eu estou falando aqui da questão de você se sentir mal por não ter se casado ainda, né? Por aquela necessidade de casar, como se você não se casasse, a vida não faz sentido para você, certo? Então é isso que eu estou dizendo. Então, foi assim que aconteceu comigo. Eu passei a me aproximar mais de Deus, passei de fato a ler mais a palavra, a orar mais. Você deve orar sobre isso, né? Ore ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, eu não quero me sentir assim, desesperada, né? Essa necessidade de me casar. Eu quero me casar, mas eu não quero me sentir assim tão mal por não ter me casado ainda. Coloca isso diante do Senhor. Me cura, Senhor, me liberta, me ajuda a buscar conhecimento e a saber a verdade. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é muito importante saber a verdade. Você precisa buscar o conhecimento para ter conhecimento da verdade, para que o Senhor te liberte, te cure, né, daquilo que te faz mal. E a verdade está na palavra de Deus. Então a sua principal fonte é ler a palavra de Deus, né? Deus é um Deus fiel e Ele cuida dos seus, certo? Então eu queria hoje, né, te deixar aqui uma palavra de esperança, né, para você buscar o Senhor nesse sentido, porque o Senhor é o único que pode resolver, né, algo do seu interior, né? Não há nada, ninguém, um amigo, um psicólogo, ninguém que vai resolver isso que está aí na sua alma te incomodando. Só o Senhor. Então, fica coladinho nele, preocupe-se com o seu relacionamento com Deus. Gente, isso é um segredo, né, que os jovens precisam entender. Quando você se aproxima mais de Deus, quando você cola no Senhor, quando você de fato se preocupa com o seu relacionamento com o Pai, com Deus, a sua vida muda e é de dentro para fora, certo? Então, assim, é algo que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Então se aproxime dele, alimente mais o seu espírito em detrimento da sua carne, vai matando a sua carne, entendeu? E para que você possa se sentir bem nesse sentido, né? Eu já tem mais ou menos uns 5 anos, né? Que eu não me sinto assim mais. Hoje a libertação foi tanta que às vezes eu tenho que me lembrar, né, de orar para que o Senhor constitua o meu lar. Às vezes eu esqueço, gente, sério mesmo, às vezes eu esqueço de orar para isso. Eu oro, um monte de coisa está acontecendo na minha vida, eu peço um monte de coisa e eu esqueço às vezes de orar para minha vida sentimental, porque a minha necessidade de relacionamento com outra pessoa, não é que eu não queira, não é que eu não, entendeu? Mas é porque de fato, isso é verdadeiro, que Deus supre a minha necessidade emocional e sentimental. Por quê? Porque você começa a alimentar o seu espírito. Então, isso funciona, gente. É o segredo. Pode fazer o teste que vai dar certo para você também, certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. Né? Eu quero fazer outros vídeos sobre vida sentimental, que na verdade tem muita coisa para falar. E eu fico, né, olhando ali no tempo.
Então, por hoje é só, mas eu vou fazer outros vídeos sobre vida sentimental, falar mais sobre isso aí. Se você quiser deixar o seu comentário aqui, falar, né, pedir algum assunto, falar algum assunto, alguma coisa assim, né, na área da vida sentimental também, eu vou tentar falar, né, alguma coisa do que eu tenho vivido, né? Tá bom? Então, até o próximo vídeo e que Deus abençoe vocês. Tchau!